Bom, vamos lá, galera. Paz e graça a todos vocês aí, abençoados e abençoadas. Nós estamos online hoje. Acabei de chegar da cidade. Nós estamos online com 19 pessoas. Nós vamos debater hoje neurose noogênica, gente. Olha, poucos psicólogos têm esse conhecimento. Poucos psicanalistas hoje têm este conhecimento. Nós vamos debater aqui neurose noogênica à luz da psiquiatria, psicologia e também psicanálise, ok? É o seguinte, você liga para o 19993715742. Você dá o seu tema e a gente aborda aqui para você, tá? Nós estamos aqui com a Vera, tudo jóia? Também a Eliane de Mato Grosso do Sul. Tem chimarrão aí? Não? Tá. Estamos com o Fabião aqui também, que come igual um touro online. Estamos aqui mais ou menos, quanto tem, hein? Mais ou menos umas 56 pessoas, né? Para debater o assunto aqui. Pode fazer a pergunta aí, gente. Pode fazer a pergunta aí. Tá calor, mais um calor. Acabei de chegar da cidade agora. Certo. Hoje o assunto tá aqui, Elizabeth. Elizabeth, o assunto hoje é sobre neurose, principalmente a neurose noogênica. Mas tudo bem, eu respondo. Distimia. Hoje a distimia ela é um assunto que está em jogo, como também o transtorno bipolar. Está sendo muito debatido por psicólogos no Brasil e cá para nós está sendo muito complicado isso daí, porque está havendo confusão. Por quê? Porque a distimia ela é uma depressão que, segundo os psicólogos do Brasil, chega a atingir a pessoa e durar até 2 anos. Não, aí no caso não, porque veja bem, no caso aí nós vamos entender o seguinte, quando a distimia ocorre, sim, mas quando a distimia ocorre, qualquer depressão, qualquer tipo de depressão, quando você alimenta ela engorda, e essa depressão, ela pode durar até 20 anos, até você morrer. Então é um estudo muito errado aí que brasileiros estão fazendo dentro da psicologia. Pode durar muito mais do que 2 anos a distimia. Tá. Mas isso é hora de fazer essa pergunta? Isso é hora? Elisângela carioca. Tinha que ser carioca, né? O que é beijo grego? Beijo grego é um homem e a mulher, um chupando o loló do outro, né? O fiofó. Tá explicado? Isso é área de sexologia. Seu chamado beijo grego, ok? Tá aqui também a Fátima. Fátima, o que ela tá perguntando? Assim, por que o Freud foi chamado de louco? Não foi por isso. Não, o Freud chegou a dizer o seguinte, o Freud chegou a dizer que o ser humano que não tem uma vida sexual cotidiana, ele não faz sexo, ele é louco. Eu não vou dizer que Freud era louco, porque os cientistas de Viena e outras cidades ali, que acusaram o Freud de ser louco por dizer uma coisa dessa, 21 anos, 23 anos depois da morte de Freud, ou aplaudiram em pé. Então quem é louco? Os cientistas que acusaram ele de louco, ou o Freud que disse isso? Então a minha opinião, é lógico que sexo é vida, sexo é saúde. Parafilia. Bom, hoje o assunto aqui é sobre neurose noogênica. Olha, a parafilia é o seguinte, a Elisandra, que sempre nos acompanha também, está perguntando se a parafilia é uma doença. Olha, à luz da psicologia, que é muito fraquinha no Brasil hoje a psicologia, à luz da psicologia, toda manifestação de parafilia, os psicólogos julgam como sendo uma relação sexual pervertida, ou seja, uma perversão sexual. Não, a psicanálise não vai interpretar isso. A psicanálise vai pegar toda e qualquer relação sexual na área da parafilia, parafílica, relações parafílicas, como sendo o arquétipo de cada ser humano, o inconsciente que registrou no subconsciente, o subconsciente registrou, e o inconsciente ele vai gerar, na linha da libido, toda uma manifestação de desejos. Então a psicanálise não vai trabalhar
como sendo um fator patológico, doentio, as parafilias. Tá, pergunta, ótima pergunta aí. Na verdade, o Freud tinha sua interpretação a respeito da neurose, porque a neurose ela foi estudada muito por cientistas como sendo fatores orgânicos. Outros cientistas interpretaram a neurose como sendo fatores psicológicos e transtornos comportamental. Outros cientistas já interpretaram a neurose como outros fatores, até transtornos comportamentais sexuais. Tá? Não, João, pois bem, sim. Pergunta dele. Não, a neurose é o seguinte. Quem deu o termo neurose foi William Cullen, que estudou muito. Aliás, ele deu esse termo neuron, né, que é do grego, doenças relacionadas ao nervo. Por isso nós chamamos de neurose, né? Toda neurose, ela é patológica, toda. Agora, o pior de tudo não é só o neurótico, né? O pior de tudo é que acaba sendo o paciente da gente, não só o neurótico, como aquele que é vítima do neurótico, né? Por exemplo, respondendo a pergunta do João aqui, por exemplo, o neurótico obsessivo, ele é uma vítima de si mesmo, mas ele faz dos outros que estão ao seu derredor uma vítima também, porque a pessoa se torna uma vítima porque ele se torna um sanguessuga, ele chupa as energias dos outros. Então esse tipo de neurótico, ele acaba prejudicando e fazendo do outro que não é neurótico um paciente também, né, João? Vamos lá. Rafaela, loira Rafaela, também do Rio Grande do Sul, tia, tem chimarrão, hein? Não tiver chimarrão, não responda, hein? Tá, vamos lá. Vamos devagar aqui. Hoje o assunto é neurose noogênica, que eu quero entrar com o pessoal aqui, porque muito pouco psicólogo, hoje psicanalista, tem entendimento do que é neurose noogênica. Mas respondendo a pergunta da Rafa, deixa eu te dar uma explicação aqui, rapidex, sobre o assunto. Existe sim a neurose anacântica. Não, esse tipo de neurose é o seguinte, neurose anacântica. A neurose referida, ela trata-se de um paciente que tem preocupações obsessivas. Ele é encanado, encucado, ele tem preocupações obsessivas. Então, este paciente que sofre desta neurose é geralmente pessoas perfeccionistas. O perfeccionismo é o seguinte, a pessoa que é perfeccionista, ela não se sente bem, ela não se sente agradável, ela não se sente satisfeita. Sim, ela não se sente satisfeita com muitas coisas que ela tem ou realiza, porque ela é perfeccionista. Então essa neurose também, ela é um fator sintomático muito agravante na vida do paciente, tá bom? Precisa de tratamento, sim. Que neurose é essa aí? Sim. Não, mas aí não é neurose, né? Transtorno compulsivo obsessivo não é neurose. É outro fator que nós vamos entrar no CID-44, CID-9, nós estamos no CID-9, CID-10 também, já é outro assunto, tá? Muito bem, nós vamos debater hoje aqui. Agora estamos aqui com o quê? Nós estamos aqui com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós estamos aqui... Sim, já 60 pessoas, né? 60 pessoas. O Claudemir aí está aí presente com a gente também. Ele está dizendo o seguinte, que o Freud era um maluco. O Freud não era maluco. O Freud... ele teve seus momentos onde ele abruptamente estudou a neurose, porque também a histeria. Não, a histeria é o seguinte, a histeria ela foi jogada à tona dentro de grandes estudos por Jean Charcot, que estudou muito histeria. Agora, para Freud, a histeria estava muito relacionada ao transtorno sexual
comportamental, porque no tempo de Freud existia muita imposição religiosa. Então a sociedade no tempo de Freud era uma sociedade reprimida, muito reprimida. Não é como hoje, você faz sexo com quem você quer, você faz sexo com a hora que você quer, ninguém tá nem aí com nada, faz sexo até com geladeira, faz sexo de todos os jeitos, né? Então, na época de Freud, existia muito a imposição social e religiosa. Por isso, grandes cientistas da época começaram a estudar a neurose e também a histeria como sendo um fator de transtorno comportamental sexual, ok? Certo. Fati, pode fazer a pergunta sua aí, Fati. Qualquer depressão, gente, qualquer depressão. Não existe isso, é um erro grave de psicólogos no Brasil, é um erro grave. Qualquer depressão idiopática, depressão psicogênica, transtorno bipolar, qualquer depressão, depressão pós-traumática, qualquer, ela dura 20, 30, 40 anos, não existe esse negócio. Distimia também, não, é errado, errado. Desculpe. Não, é errado. Doutora Débora, aí, psicóloga, obrigado. Olha, eu tiro a sua dúvida da seguinte maneira. Qualquer tipo de doença não é só distimia. Não, qualquer tipo de doença pode durar anos e anos desde que você alimente essa doença e você não faça o tratamento correto. Esses dias eu fui obrigado a corrigir um psiquiatra que deu um remédio de maneira errada para um paciente. O paciente estava com depressão e ele logo já deu um diagnóstico como sendo uma deficiência de lítio. Porque o lítio, gente, ele é um regulador, um estabilizador de humor. Então o lítio ele tem os seus problemas também, os seus efeitos colaterais, que não é qualquer paciente que pode tomar lítio. Aí eu fui obrigado a reverter a receita aí, porque é o seguinte, o lítio ele gera um problema muito sério. O paciente toma lítio, só que quando ele acorda, são dois problemas. Quando ele acorda, ele começa a ver 3 aranhas certinhas andando assim. Outra hora ele acorda, de manhã ele começa a ver 6 aranhas certinhas andando assim. E outra, ele começa a ter também alguns ataques musculares, alguns ataques espasmódicos, o lítio também. Você está dormindo, você começa com a perna. Você faz assim, ok? Então o lítio ele é um remédio que precisa ser muito bem diagnosticada a pessoa para depois fazer uso deste remédio, para depois fazer o uso desse remédio. O lítio é mais um estabilizador de humor, mas não é porque a pessoa sofre de depressão que a pessoa vai ser vítima deste remédio, até porque esse remédio vicia. O lítio é um fármaco que ele é um estabilizador de humor, mas ele ao mesmo tempo ele é sonífero. E é um sonífero que é hipnótico. Ele é hipnótico. Então não se pode dar para qualquer paciente o lítio, não. Tá, ok? Andradas? Você é de Andradas? Ok? Raquel de Andradas. Tá, nós vamos falar daqui a pouco sobre neurose noogênica. Ok. Bem, os distúrbios... Existem milhares de distúrbios, Distúrbio comportamental, distúrbio mental, distúrbio psíquico, distúrbio sexual, distúrbio cerebral, inclusive. Existem milhares de distúrbios, não é só um distúrbio. Não, isso não é uma estupidez. Existem milhares de distúrbios, não é só um distúrbio não, tá? Milhares de distúrbios. Também pessoas religiosas. O problema é o seguinte, quando no Brasil há um certo preconceito, vocês que estão aí vão aprender uma coisa. No Brasil há uma fobia, um certo preconceito pelas doenças, pela patologia psíquica ou mental. Quer dizer, a pessoa é religiosa, e nós vamos tocar nesse assunto agora. A pessoa é religiosa, por isso ela não é vítima de doenças. Pelo contrário. Pelo contrário, isso aqui é um corpo. Nós somos sujeitos às doenças, a vírus, bactérias,
e problemas da vida. Então, qualquer pessoa, independentemente da sua religião, qualquer pessoa pode ser vítima de uma doença, de uma patologia, seja psíquica, seja sexual, uma doença física, somática, orgânica. Qualquer pessoa pode ser vítima, isso quer dizer nada. Nós vamos tocar agora no assunto da neurose noogênica, porque poucos psicólogos no Brasil têm este conhecimento, hein? E eu vou te dar um aulão hoje. Por que a neurose noogênica ela atinge religiosos? Principalmente pentecostais. Eu vou te dar uma resposta aqui, Flávia. Ela já está louca para entrar no assunto, então vamos lá, vamos direto ao assunto, sem rodeios. Por que a neurose noogênica ela atinge uma grande parte de evangélicos tradicionais? Porque esse tipo de neurose noogênica, que nós chamamos de neurose de neogenia, ela é um tipo de patologia, um tipo de doença que a pessoa, ela é fanática. Ou ela pode não ser fanática, de repente ela cai em ondas de promessas. Por exemplo, você vai ficar rico, sabe? Você vai conhecer uma pessoa especial. Aí vem aquela profecia, aquela revelação, aquela visão. Você vai ganhar isso, você vai conhecer uma pessoa assim, assim, assim. Acaba não acontecendo. Às vezes acontece, agora Flávio, eu vou entrar no seu assunto, aí não acontece, não acontece, e quando acontece, acontece o contrário, né? Por exemplo, milhares de pessoas são vítimas de profecias, revelações que não se cumprem, e às vezes é exatamente, a Elisângela aqui está dando uma pitadinha no meu arroz aqui, milhares aí de gente são vítimas de profecias, revelações que não acontecem. E quando acontece, acontece ao contrário. Bem, é claro que quando isso acontece, a pessoa se torna portadora. É possível ela se tornar portadora de uma doença psíquica, emocional, mental também. Mental é possível, porque veja bem, quando você fica esperando uma coisa e você fica obsessivamente colada em uma promessa sobrenatural que não acontece ou demora para acontecer, primeira coisa que você começa a sofrer é de transtorno de ansiedade, que vai gerar síndrome do pânico possivelmente. Ou, no mínimo, vai gerar uma depressão idiopática, quer dizer, uma depressão que o médico, se não for um ótimo psicanalista, um ótimo neuropsicólogo, ele não vai identificar, ele não vai dar um diagnóstico. Então, se torna idiopática essa depressão. Você vai sofrer de depressão pela demora. Raquel? Sim. Não interessa. Pessoa pode ser de qualquer religião. A partir do momento que você é de uma religião, você começa a ouvir promessas sobrenaturais de que vai ficar rico, vai ficar milionária, ou você vai ter este moço, esse rapaz, aquele é o teu preparado, só que o teu preparado casa com outro. Indubitavelmente você vai sofrer o que nós chamamos de susto abrupto emocional. O que é o susto abrupto emocional? Não deu certo, eu confiei, eu acreditei que era Deus, eu acreditei, e depois você descobre que não era Deus. Então a pessoa começa a sofrer a princípio de uma depressão, sim. Ela começa e pode engordar. Essa depressão vai ficando forte a partir do momento que você não cai na realidade e você não começa a fazer um tratamento medicamentoso ou um tratamento psicoterápico. Essa depressão vai engordando, então não tem fim. Eu acho errado muitos psicólogos no Brasil estarem debatendo aí que a depressão anacântica, aquela depressão que nós chamamos de aquela vai e vem, que é uma depressão muito discutida hoje, o chamado transtorno bipolar, uma hora você está alegre, outra hora você está triste, outra hora você está alegre. Eu acho muito errado dizer no diagnóstico científico que esse tipo de depressão dura 2 anos, 4 anos, até distimia. Mentira. Eu acho, na minha visão, sou cientista, já faz 15, 16 anos, estudo quase que 24 horas por dia, se você não sabe. Eu estudo quase que 24 horas por dia. Eu acho que é um erro médico hoje dizer que uma depressão ou
uma doença psíquica, mental, emocional, ela tem o seu tempo de durabilidade. Não tem não, isso depende de cada pessoa que estabiliza-se no ponto de vista de fazer o tratamento correto e não engordar essa doença. Não engordar, não dar força a ela. Então existe uma série de tratamentos psicoterápicos e também tratamentos medicamentosos, tá bom? Então engorda sim. Agora, nós estamos falando aqui, vamos voltar para... Sim, a Cíntia. Cíntia, ótimo. A Cíntia está perguntando por que a pessoa, o paciente que sofre de neurose noogênica tem que ser evangélico. Não tem que ser evangélico. Como eu já disse, qualquer pessoa está sujeita à doença. Pode ser evangélico, espírita, testemunha de Jeová, pode ser ateu. Qualquer pessoa está sujeita, é passível de ficar doente. Agora, por que a neurose noogênica ela ataca muito evangélicos tradicionais? Porque a neurose noogênica é o seguinte, a pessoa fica encucada com aquelas promessas mirabolantes, exorbitantes, demasiadas de felicidades. Só que aí não acontece, como disse, ou acontece o contrário. A pessoa vai ser vítima de um desencadeamento, uma avalanche de patologias, de doenças. Doenças psíquicas, emocionais, até porque a pessoa passa a sofrer de trauma emocional. Ela não consegue mais pisar naquela igreja, ela não aguenta mais falar em vasos, ok? Ela não aguenta mais falar em profetas, porque ela foi vítima. Seria a mesma coisa daquele ditado antigo, né? Aquele ditado antigo. Então, aí, ó, tá aí a Elizabeth. A Elizabeth, de onde você é, bem? Sim, Campinas. Campinas. Tá aí a Elizabeth me dando uma pitada de sal também no assunto. Quando você é vítima de uma pessoa que supostamente tem um sobrenatural e você começa a ser vítima dessas promessas de felicidades sobrenaturais, milagres, e você vai esperando, boa, viu? Boa. E você vai esperando e nunca acontece, você já começa a sofrer de transtorno de ansiedade, que vai desencadear outras doenças, porque há muita espera. Ela gera afobação, ela transtorna a sua ansiedade, ela gera depressão, porque não tem coisa pior do que ficar esperando. Até ela deu uma pitadinha de sal aí, dizendo o seguinte, que tá escrito que ela escreveu, que, como é que é? Isso, gato picado por cobra tem medo de linguiça. Sim, a neurose, o neurótico noogênico é o seguinte, todo neurótico noogênico, ele tem uma aversão patológica pelo vaso, certo? O vaso. O profeta isso, o profeta aquilo. É a mesma coisa da pessoa que foi traída. Sim, é a mesma coisa. A Lani está falando aqui também, Lani, Mato Grosso do Sul. Já foi vítima também? Pois é, mas não teve patologia, você não ficou doente. Amém. Bom, vamos voltar ao assunto. Não precisa a pessoa ser evangélica, propriamente evangélica. Qualquer pessoa pode ser vítima de um falastrão. Alguém que se intitula ungido de Deus e que é portador de um sobrenatural e que vai resolver o seu problema num passe de mágica, num milagre. E de repente isso não acontece. Ou vai ano e vem ano, não acontece, e de repente acontece tudo o contrário. É como ela disse aqui, gato picado por cobra tem medo até de linguiça. É a mesma coisa da pessoa, Fabião está me dando uma ajuda aqui, sim, obrigado. Mesma coisa da pessoa que é atraída pela mulher, né? A pessoa é atraída pela mulher. Leva 2 anos para a pessoa esquecer ou tirar do subconsciente que registrou que as mulheres são diferentes. 2 anos a pessoa passa vendo a mulher dele que traiu em todas as mulheres são as mesmas. Ou o homem, né? Todo homem são iguais. Então a pessoa nessa fase também precisa tomar cuidado para não ficar doente e não contrair uma doença psicológica, psíquica, emocional, transtornos, etc, etc. Então, o que você entende hoje comigo aqui? A neurose noogênica, ela atinge muitas classes de pessoas, mas ela é de cunho religioso. A neurose noogênica é de cunho religioso.
porque é comumente chamada pelos psiquiatras, neurologistas, de uma neurose espiritual. Mas é um nome até errado. Ela é de cunho espiritual, mas não é espiritual, porque ela atinge o emocional, o psicológico, o comportamento, atinge a sexualidade, a estrutura desse paciente. Ela é de cunho espiritual, mas ela tem as suas extravagâncias prejudiciais que atingem a estrutura do paciente. Então, se o paciente não fizer um tratamento já de cara, e com diagnósticos precisos, com profissionais sérios, ele vai sofrer de neurose noogênica. Aí é o seguinte, qual é o sintoma? Vamos lá, tá aí também obrigado pela presença. A Joana sempre me acompanha na programação e na programação de rádio. Sim, ela deu outra pitada de sal aqui no assunto. O neurótico noogênico, ele desenvolve um comportamento e sintomas da seguinte maneira. Deus falou comigo, mas ele não cumpriu. Deus mentiu. Ele já está machucado. E o subconsciente registrou essa decepção. Foi uma decepção. Tem milhares de pessoas que estão nos vendo aqui, gente. No vídeo que vai ser lançado, tem milhares que já passaram por decepções de promessas que não cumpriram, promessas espirituais que vazaram, ou cumpriram, ou não cumpriram, e cumpriram o contrário. Tem gente que esperou promessa e que cumpriu tudo o contrário. Esperava o mel e recebeu o fel. Tá aí também? É isso, José Benedito, exatamente. Tem muita gente dentro de igreja, não precisa ser igreja, gente, em qualquer religião, mas isto afeta a neurose noogênica, afeta mais evangélicos, porque o evangélico tradicional, ele é obcecado por profecias, revelações e visões. Aí acontece da pessoa ser vítima desse psicopata, que promete o mundo e o fundo para você, dizendo que é portador do dom de Deus, da revelação, da visão, de sinais. Aí este coitado, ele vai anos e anos e anos esperando. Quando acontece, beleza. Geralmente não acontece. Só que quando acontece, demora 5, 8, 10 anos. E o pior é que ajunta outros que também são alienados. Olha, Deus, ele tem seu tempo. Deus não faz as coisas assim. Deus tem seu tempo, ele tem sua hora. Nisto, esta pessoa vai esperando 10, 20 anos. Estas coisas que foram prometidas. E é claro que neste período, como eu já disse, vem à tona uma série de patologias, doenças, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão idiopática, também a Rita me deu, também distimia. Certo? Que para os psicólogos hoje, distimia dura 2 anos. Mentira. Distimia, criança sofre de distimia. Criança que de repente ela é muito afoita, ela brinca demais, pode estar sofrendo de transtorno de ansiedade que vem a causar distimia. Uma depressão que ninguém consegue diagnosticar porque a criança brinca muito, ri muito, pula muito. Entendeu? Então a neurose, para terminar hoje o programa, milhares de pessoas, até evangélicas, não importa a religião, mas principalmente evangélicos aí que vivem à base de profecias e revelações, estão sofrendo com essa patologia, estão sofrendo muito, precisa de um tratamento medicamentoso, precisa urgentemente de uma ajuda psicoterápica com um grande profissional. Precisa. Porque somos seres humanos, Deus deixou o médico na terra. Nós estamos aqui para te ajudar. Ok? Vamos ficando por aqui, pessoal. Olha, nós estamos com 67 pessoas, hein? Ficando por aqui, até a próxima, viu? Aí a gente debate sobre parafilia, que são relacionamentos sexuais, à luz da psicologia, uma perversão, que à luz da psicanálise não é perversão, não. Aí nós vamos debater em outro vídeo aí. Tem 3 psicólogos aqui, tem um médico e tem também o doutor Flávio, entrou agora. Doutor Flávio, aquele abraço gostoso, mas não vai dar tempo, a gente está terminando. Aprenderam? Aprenderam o que é neurose noogênica? Deus te abençoe.
Cuida da saúde, viu, gente? Cuide da sua saúde, o resto deixa com Deus. Tchau, gente. Obrigado.